Portal da Cidade de Casabranca hoje trazendo uma entrevista aqui, um bate-papo exclusivo com o João Ricardo Caetano, que agora é o ex-chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Casabranca, e vai falar para a gente um pouco sobre esses últimos acontecimentos aqui da política de Casabranca também, né? João, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar falando com o nosso pessoal aqui no Portal da Cidade, e começar trazendo uma pergunta para você, né? O que levou a sua saída da Prefeitura Municipal de Casabranca com a chefia de gabinete? Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Nesse tempo todo que eu trabalhei na Prefeitura, sempre que convidado para dar satisfação para a sociedade, eu fui, porque é obrigação da gente que trabalha, né? Tem gente que prefere mandar nota, tem gente que prefere dar a cara, né? Eu prefiro falar e dar a cara. Veja, eu não sei por que eu saí. Acho que essa é uma pergunta interessante para ser endereçada ao prefeito em exercício, né? Ele me chamou na segunda-feira, depois dos 2 finais de semana do festival. Eu estava muito envolvido na organização do festival. O festival gastronômico dá um trabalho, né? Que, aliás, foi maravilhoso, né? Foi muito bom, a equipe muito boa, mas sempre dá muito trabalho. E o meu foco, minha atenção estava voltado para a organização do festival, como sempre esteve para as coisas, para as questões administrativas da Prefeitura. E no final do festival, logo no dia seguinte, o prefeito em exercício me chamou, me disse que ele precisava fazer uma recomposição da equipe, na medida em que ele tinha na equipe pessoas que eram ligadas ao prefeito Marcos César, que ele precisava montar o seu time, que ele está disposto a disputar a eleição, né, a reeleição, e que para isso ele precisava fazer ajuste, que iria me remover da equipe num início de alterações que ele iria fazer para retirar do time pessoas ligadas ao prefeito Marcos César, né? Ele demitiu a mim, nesse primeiro momento, demitiu a assessora jurídica, a doutora Gisele Dias, e me disse que na sequência fará outras alterações da equipe, o que é direito dele. Então foi isso que eu sei. Tem alguns nomes ainda por aí também. Pelo que ele me informou, essa é a lógica dele, tá? Tá. E diante de tudo isso que está acontecendo aqui na cidade de Casabranca, esse cenário todo, na movimentação política, como você vê agora deixando a chefia de gabinete, né, com tudo que você já fez, né, trazendo um pouco tudo que você já fez, está faltando algumas coisas ainda? Não, ficou uma coisa para trás ainda? Veja, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, a eleição é daqui a 1 ano. Certo. Então, falta um tempo danado para a eleição, e acho que tem-se muito a trabalhar pela cidade, né? Eu acho que a administração pública, o governo municipal, ele não pode ser um aparelho, um trampolim para a eleição, para a reeleição de alguém. Ele é um local para a gente trabalhar para a melhoria da cidade e para a melhoria da sociedade, né? A gente tem que manter a escola funcionando, merenda funcionando, buraco tapado, rua iluminada, praça cuidada, fazer eventos importantes para a cidade. Então, acho que essa deveria ser a preocupação de um prefeito. Num momento que a gente está, num momento econômico, por exemplo, tem uma outra grande preocupação de um prefeito, que era uma preocupação grande do prefeito Marcos César, que é buscar recursos para a cidade, né? O Marcos César, ele sempre teve esse arrojo, essa vantagem de ter muitos contatos, né, em São Paulo, em Brasília, e de frequentemente ir atrás desses contatos, buscar nesses contatos recursos para Casabranca, recursos que em grande parte financiaram obras importantes que nós estamos vendo na cidade. Por exemplo, a grande obra de recapeamento e asfaltamento da cidade, ele foi feito com recursos que o prefeito Marcos César foi buscar, sem a cobrança da contribuição de melhorias do cidadão. Então, o cidadão de Casabranca, ele não teve que pagar por esses benefícios, porque o prefeito Marcos César tinha esse estilo de buscar esse recurso. Ele tinha esse estilo por quê? Porque ele tinha uma equipe que estava trabalhando, que estava mantendo o funcionamento da administração e dava para ele a segurança e a tranquilidade de viajar, de estar em Brasília, de estar em São Paulo, de estar em outros locais buscando recurso. Acho que falta ao prefeito em exercício essa compreensão e esse arrojo que o prefeito Marcos César tinha, né? Então isso faz com que a gente tenha algumas preocupações, né? Então, por exemplo, como eu falei para você, a minha tarefa na prefeitura era uma tarefa de organização e administrativa, né? Então nós temos algumas coisas que devem ocorrer até o final do mandato que me preocupam, mas tenho certeza que elas terão sequência. Tem uma pendência que nós estávamos encaminhando para resolver,
que era a regularização fundiária das áreas da FEPASA, tem um trabalho técnico a ser... Que é aqueles assentamentos Isso, que tem, né? Então, mas aí tem todo um trabalho técnico de busca de recursos, um trabalho técnico de mapeamento dessas áreas, de desenho de como é que vai ser aquele loteamento, né? Como é que vai ser aquele assentamento. Então, isso é um trabalho que a prefeitura precisa fazer. Um outro trabalho que precisa ser feito, concluído, é a transformação da cidade num município de interesse turístico. Existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa e precisa da gestão da prefeitura. Precisa o prefeito se envolver, a equipe de governo se envolver e conversar com o presidente da Assembleia e conversar com os deputados para que esse projeto de lei seja aprovado e para que Casa Branca receba recursos para ser município de interesse turístico, para investir em turismo. E principalmente, na minha opinião, a captação de recursos, né? Para mim, o grande papel de um prefeito, nesse momento da cidade, é ir buscar recursos, é ir buscar financiamento. Por exemplo, com o novo governo federal, está fazendo o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e está buscando nas prefeituras projetos que sejam projetos estratégicos para colocar no PAC e para repassar financiamento para as prefeituras. Se o prefeito não tiver esse pique, essa disposição, essa capacidade que o Marco César tem, a cidade ficará para trás, e essa é uma grande preocupação que eu tenho. Você, quando começou aqui há quase 6 anos, né, como chefe de gabinete, veio o convite do prefeito Marco César, e aí, devido aos últimos acontecimentos, o prefeito Marco César ficou afastado. Como foi a sua relação com o prefeito Marco César e como foi, nesses últimos meses, a sua relação com o prefeito Duzão? Eu tenho uma relação com o prefeito Marco César. Eu conheci o prefeito há 6 anos atrás, ou 7, né? E apesar de eu ter laços familiares em Casa Branca, né? Meus bisavós, minha avó, minha mãe são de Casa Branca, eu visitava Casa Branca todas as férias, então eu também me sinto um pouco casabranquense. Eu conheci o prefeito há 6 anos atrás, apresentado por um conhecido em comum. Sim. E o prefeito me convidou para trabalhar como consultor. Então, 1 ou 2 anos eu vim a Casa Branca como consultor, e o prefeito, em determinado momento, notou que eu tinha uma certa experiência administrativa, trabalhando em outras cidades, no governo do estado, e me convidou para ser o coordenador da equipe, né, o chefe de gabinete. Sim. A minha grande tarefa nisso era fazer o planejamento da prefeitura, o planejamento estratégico. Então, nós temos aqui em Casa Branca uma ferramenta, um instrumento que faz com que a administração tenha projetos e metas e vá buscar essas metas, né? Então, nós não trabalhamos aqui ao sabor das ocorrências, né? Muita prefeitura, as prefeituras se perdem porque elas ficam resolvendo o problema cotidiano e não sabem para onde querem levar a cidade. Nós sabemos para onde a gente quer levar a cidade, né? Porque nós temos planejamento, e foi essa a minha tarefa. Esse foi um grande diferencial do governo? Eu acredito que sim, né? Tanto que a gente tem hoje coisas para mostrar, né? Nós temos o Distrito Industrial revitalizado, nós temos o Distrito Industrial, quando a gente assumiu, tinha um monte de terrenos que estavam abandonados ou cedidos inadequadamente para pessoas que não faziam investimento. Nós reorganizamos isso. Nós reorganizamos a manutenção da cidade com o programa Bairros em Ordem. Como eu falei, o prefeito Marco César captou recursos para fazer essa obra de recap, de pavimentação da cidade. Nós trabalhamos fortemente na implantação da atividade turística na cidade, né? Apesar de muita gente no começo minorizava, duvidava, Casa Branca não tem perfil turístico. Até o prefeito Du, em vários momentos, falou para outras pessoas: pô, esse negócio de turismo é uma bobagem, porque a cidade nem tem hotel, né? A cidade tem 2 hotéis, pode ter mais, mas tem 2 hotéis, né? Isso, né? Então, essa série de atividades foram feitas decorrentes do planejamento. E decorrentes também, é importante que se saiba, da confiança que o prefeito Marco César deposita na sua equipe, né? O prefeito Marco César, ele é muito duro, ele cobra, ele é incisivo, mas ele dá condições para a equipe trabalhar. E o que mais me salta aos olhos nessa relação da cidade é que quando o Marco César conversou comigo, falou: João, vem aqui me ajudar, o que ele sempre me pedia é o seguinte: João, nós precisamos ajudar o Du a crescer, ajudar o Du a entender a administração pública. Então sempre me impressionou o carinho com o qual o prefeito Marco César tratava o Du, um carinho de pai para filho, né? A referência que o Marco César fazia ao Du era sempre essa. Tanto que o Du foi chefe de gabinete antes de mim, o Du foi diretor administrativo, função estratégica, né? Função
que gerencia o pagamento, gerencia os recursos, né, os recursos humanos da prefeitura. O Du foi provedor da Santa Casa. Então, todas as tarefas, era até recentemente secretário de Desenvolvimento Econômico. Sim. O Marco César escolheu o Du para ser seu vice-prefeito, numa demonstração de confiança, né? E também as pessoas dizem que no passado o prefeito Marco César ajudava muito o Du, parece que inclusive pagou estudos para o Du. Então, o que me salta aos olhos é essa situação que, na minha opinião, é de uma traição. É traição política, mas é traição e ingratidão do Du. Nesse momento que o Marco César está temporariamente afastado, ele faz uma escolha por se afastar do Marco César ou para renegar o legado que o Marco César deu, né? Na minha opinião, o Du, ele é uma figura política em função da sua proximidade com o Marco César. Ele faz aqui um movimento de rompimento, que deve ter um cálculo político, mas eu aprendi, trabalhei, né, fiz muitas campanhas eleitorais, mas tem um personagem político que me marcou muito, que é o Mário Covas. Eu fiz muitas campanhas para o Mário Covas, eu fui criado em Santos, então tinha uma relação com pessoas próximas ao Mário Covas, e o Mário Covas dizia, olha, não há nada que substitua a palavra empenhada e a honra. O Mário Covas me ensinou isso. E eu acho que essa lição as pessoas deviam aprender, né? Eu acho que a gente pode se afastar, a gente pode tomar rumos políticos, mas tem uma relação que é a relação de honradez, a relação de reconhecer, e que eu acho que está faltando nesse momento. Esse talvez tenha sido o ponto alto da sua saída da prefeitura? Foi, porque o Du me falou que ele estava remanejando a equipe, que ele tem um entendimento de que as pessoas ligadas ao Marco César estão organizando ou articulando uma outra candidatura que não seja dele, e por isso ele vai fazer as alterações na equipe. Eu acho, de verdade, acho que é muito cedo, acho que falta um ano para a eleição, tem muito trabalho para ser feito, né? Eu acho que a gente devia, acho que a prefeitura, o prefeito e a sua equipe devia se envolver para fazer a administração e para fazer a administração bem, e deixar para discutir a eleição quando chegar a hora da eleição. É muito cedo, na minha opinião. Tá, então você comentou um pouco, tem nomes políticos aí que provavelmente serão veiculados. Você pensa que esse momento político que a cidade está vivendo com a sua saída, a gente viu recentemente também algo do Carlão Casale deixando ali a liderança da Câmara, né? A liderança do governo dentro da Câmara, né? Ele colocou uma nota de esclarecimento dizendo que devido a algumas divergências com o governo atual, ele deixou o caminho livre para que o prefeito Duzão escolhesse outro líder de governo para ele. Então a gente está vendo isso se concretizando. Então provavelmente, pelo que eu entendi, terão outros nomes, e aí o Duzão, nesse momento, escolheu ficar de um outro lado. Isso. E por isso ele está tomando um outro caminho. É essa sensação que eu tenho, né? O Du, ele fez uma opção que foi se distanciar, se afastar do Marco César, que foi seu criador, que foi quem o inseriu na política, quem o preparou, quem investiu nele. E agora que o Marco César passa por um momento difícil, que certamente a justiça vai corrigir nos próximos dias, nós temos certeza disso, aí o Du faz uma opção, talvez oportunista, talvez muito inteligente, de se afastar do Marco César, né? O afastamento do Carlão, e eu acompanhei isso porque o Carlão conversava comigo, mas o Carlão pode dizer melhor que eu. Mas ele falou um pouco numa nota. O Carlão é um cara sensacional, é um cara que eu tenho muitas divergências políticas, mas ele tem muita seriedade e muita honradez, né? E além de ser palmeirense, o que é um atributo fantástico. Mas o Carlão foi líder do prefeito Du durante esses 8, 9 meses, e o prefeito não conversava com ele. E aí foi gerando um incômodo, o Carlão falava, pô, mas como é que eu posso ser líder de alguém que não conversa comigo? E mais do que isso, que conversa com atores políticos, que o Carlão passou esse mandato inteiro fazendo embate na Câmara para defender o governo. Quer dizer, o Carlão está na mesma posição que ele sempre teve. Quem mudou de posição não foi o Carlão. Quem está mudando a sua rota política é o prefeito em exercício, é o Du, né? Então, e para mim também está muito tranquilo. Eu acho que ele realmente precisava, como ele está fazendo esse movimento, é natural que ele se afaste das pessoas que têm outra posição e que têm uma posição ligada a Marco César, né? A minha grande preocupação, além dessas ações que eu elenquei para você, que a administração precisa fazer no último ano,
A minha preocupação é só essa aproximação do Du com setores da cidade, que são setores que representam o passado, né? Nós precisamos saber se Casa Branca quer ir para frente, se modernizar, rumo à modernidade, buscar empresas, aproveitar o trabalho que o Marco César fez de organização da infraestrutura da cidade, aproveitar esse trabalho de captação de empresas e trazer mais empresas para a cidade. Nós estamos agora, já reorganizamos o primeiro distrito industrial, o prefeito Marco César está instalando o segundo distrito industrial. Então, esse é o momento da cidade avançar e não da cidade retroceder, né? E eu acho que o prefeito Du está fazendo um movimento de se aproximar de pessoas que, na minha opinião, representam o passado. E diante de tudo isso aí, para a gente ir para os finalmente, você sente com o dever cumprido nesses últimos 6 anos? Eu sinto com muita tranquilidade, né? Além da série de coisas que o prefeito Marco César me deu a oportunidade de ajudar a equipe, teve um outro fator que é muito importante, que foi a criação de um ambiente na cidade que propicia a participação popular, né? O prefeito Marco César criou o Conselho de Igualdade Racial, que não existia na cidade, criou o Conselho da Mulher, criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico, criou o Conselho de Direitos Humanos, ou seja, o prefeito permitiu que alguns temas que não existiam espaço para a cidade discutir, possam ser discutidos. Então, eu acho que tem um aspecto de democratizar a administração que o prefeito fez, e, sem dúvida nenhuma, o prefeito colocou em condições de fazer planejamento para a cidade. Então, hoje, como eu disse, nós temos um plano diretor, precisamos ter agora a lei de uso e ocupação do solo, precisa ser votada, mas o prefeito preparou, tanto do ponto de vista legal, institucional, quanto do ponto de vista de infraestrutura, ele preparou a cidade para o futuro. Então, certamente, Casa Branca tem um futuro promissor, tem expectativa, né? A gente, inclusive, estava comentando sobre o festival gastronômico, a gente percebia muita gente de fora, porque esse era o objetivo do festival, mas a gente também percebia a satisfação do morador de Casa Branca, daqueles empreendedores que estavam trabalhando no festival, com muito talento, né? O festival foi esse sucesso pelo talento dos empreendedores de Casa Branca, mas a gente percebia a satisfação das pessoas por perceberem que Casa Branca voltou a ter destaque no cenário regional, né? Horas na imprensa, na grande imprensa regional, mas um longo período de exposição, né? Falando bem da cidade, falando dos atributos da cidade. É uma situação muito diferente daquela que a gente encontrou quando o prefeito Marco César assumiu. Então eu saio com a tranquilidade do dever cumprido, saio torcendo, esperando e trabalhando para que o prefeito Marco César retorne rapidamente, o processo dele está andando na justiça, a defesa está sendo feita, mostrando que ele é inocente, que ele precisa retornar ao mandato, né? O mandato popular é sagrado. Tenho certeza que isso ocorrerá nos próximos dias e aí certamente o prefeito Marco César vai reconduzir a prefeitura no caminho adequado. Tá, e você continua na cidade? Sim, sem dúvida. Eu gostei muito de morar em Casa Branca, aluguei uma casa, vou ficar aqui. Vai ficar por aqui? Vou ficar aqui, tenho vários trabalhos de consultoria que eu vou continuar prestando e vou continuar na cidade. A pergunta que não quer calar, tem intenções políticas? Eu nunca tive. A minha função na prefeitura sempre foi uma função administrativa, gerencial, né? Então, tem muita gente que gosta de mim, mas tem muita gente que não gosta de mim também. Faz parte. Porque uma das minhas tarefas na prefeitura era, entre outras, dizer não. Né? Dizer não para coisas que não poderiam ocorrer, porque prejudicariam a administração, prejudicariam a sociedade, né? Então, a minha tarefa sempre foi essa mais administrativa e mais gerencial, e para deixar a política para o prefeito, para as pessoas de confiança dele, né? O Duzão foi uma delas, mas a política era alguma coisa que era o prefeito que conduzia, eu ajudava-o na questão administrativa. Ajudava no processo. Isso. Bom, João Ricardo, tem mais alguma coisa que você deseja falar? Não, eu queria... A câmera, né, do Portal da Cidade está disponível. Eu queria agradecer ao Portal da Cidade, que tem feito um trabalho bem legal. A gente estava conversando que eu acompanho também o trabalho de vocês. Ela faz muita diferença, né, na imprensa da cidade. E torcer para que a Justiça resolva rapidamente o caso do prefeito Marco César, para que ele reassuma o mandato e conclua o mandato que foi dado a ele, e foi dado a ele em função de um programa de governo que ele implantou e que nesse momento está sendo abandonado em detrimento de alguns acordos que a gente não entende, mas que certamente o prefeito voltará e colocará a cidade para funcionar novamente. Tá bom? Obrigado a todos aí pela solidariedade. Portal da Cidade de Casa Branca, agradecendo aqui ao João Ricardo Caetano pelos esclarecimentos aí sobre os últimos acontecimentos.
Fiquem ligados que aqui no portal da Cidade de Casabranca sempre notícias para você. Obrigado e até logo. Tchau.